Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Juan Noah, especialista em ginásticos para crossfit, calistenia e consciência corporal. E provavelmente você está achando que a diferença entre esses dois BMUs que eu acabei de mostrar para vocês é força. E hoje eu estou aqui para falar sobre essa valência tão importante na execução desse movimento, porém muito confusa na hora de vocês treinarem. Essa é uma série chamada BMU, para você treinar o Bar Muscle Up da maneira bem direcionada, para que você execute ele na forma bem feita. E no episódio de hoje, como vocês puderam ver, o título é Como puxar mais, como subir mais no BMU e fazer o BMU, né, mais eficiente. E é justamente fazendo a puxada, a força, do jeito que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque geralmente a maioria dos iniciantes e das pessoas que estão no quase BMU executam a força de uma forma mal direcionada. Não é nem errada, é só mal direcionada. É como se você precisasse fazer algo com mais eficiência, precisasse... Por exemplo, imagina você pegar aquele garrafão de água de 20 litros e você precisa colocá-lo em cima da pia, da mesa, sei lá. E aí você chega, o entregador deixou o garrafão na sua casa e você tem que colocar em cima da mesa. O que é mais eficiente? Eu pegar ele pelo gargalo, pela boca dele aqui, puxar como se estivesse fazendo uma rosca direta aqui, um bíceps, e colocar ele em cima da mesa, ou é eu pegar com uma mão, pegar com a outra, subir mais com a perna e colocá-lo? Obviamente, esse segundo caso ajuda muito mais, é muito mais eficiente. Mas você ainda assim colocou força. Você só distribuiu melhor a força e direcionou ela de uma melhor forma. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no Bar Muscle Up acontece exatamente igual. Você precisa direcionar a força que você está falando. Não só direcionar em relação a músculos, mas em que direção você está levando a barra, está puxando a barra em qual direção. Mas antes de dar continuidade, eu queria já lembrar vocês dos alôs que eu preciso dar para os inscritos, que coloquem aí nos comentários, se você estiver ao vivo aí no chat, coloca no chat a cidade de onde você nos acompanha, o box que você treina, seu nome, né? E há quanto tempo você pratica CrossFit. Agora, vamos, sem mais demora nenhuma, vamos direto para o conteúdo. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês era sobre exatamente o que eu estava iniciando aqui, direcionando você. Puxar para onde, em que direção, em que sentido, e eu vou mostrar para vocês algumas diferenças na hora da puxada. Olha só, filmando aqui. Vou fazer uma puxada para baixo. Olha uma puxada para baixo. Puxei para baixo. Agora eu vou fazer uma puxada para o centro, como se eu estivesse puxando para o meu umbigo. As duas puxadas foram muito parecidas, mas em uma delas eu aproximei mais a barra do meu umbigo. Ok, e agora a puxada que geralmente acontece, que ocorre com os iniciantes, que é essa. E aí você acaba fazendo um peito na barra e não um Bar Muscle Up. É o erro mais comum que eu vejo em todos os treinos dos Bar Muscle Ups de vocês. E dentro desse escopo da puxada, da direção da puxada, a gente tem pelo menos 3 possíveis formas: estendida, semi-flexionada e totalmente flexionada. Nesse momento, vou dizer para vocês que a totalmente flexionada deve ser a que vocês mais devem evitar. Não porque ela é errada, mas porque nesse momento ela vai confundir muito vocês. Eu não posso ser parâmetro, mas é só a título de curiosidade, de ilustração que eu vou mostrar para vocês. Eu consigo fazer um Bar Muscle Up sem keeping, mesmo que meu braço esteja flexionado. Olha só. Consegui entrar. Mas eu tenho time, tenho
a aptidão, já tenho a experiência de entender isso. Porém, eu precisei colocar mais esforço para fazer esse BMU do que para fazer esse BMU aqui. Sendo que nesse BMU que eu acabei de mostrar, eu estendi o cotovelo. Então, meu trabalho, obviamente, deveria ter sido maior. Só que a minha capacidade de conservar a energia elástica e auxiliar com a energia potencial gravitacional, né, desse balanço, desse pêndulo, tornam esse movimento, mesmo que estendido, mais fácil. E o que eu indico para vocês, desde já, evitem essa variação, por enquanto, de fazer as coisas com o braço flexionadinho o tempo todo. A com o braço estendido é muito boa, é sensacional, é a ideal no mundo das ideias, dos sonhos, é a puxada ideal. Que seria aquela puxada que, quando aliada com outras fases do bar muscle up, ela se torna um compilado, um combo, uma junção que deixa o seu movimento inevitável de acontecer. Quando você faz a puxada no time certo, puxa para a direção correta e alia com as outras fases, o seu movimento acontece. E é isso aqui que vai acontecer. Essa puxada eu passei a linha não só da minha cabeça, mas como eu passei a linha do meu peito, cheguei a quase chegar com a linha da barriga na barra. Isso configura praticamente uma execução do bar muscle up. Para vocês verem que eu fiz com o braço estendido e fui mais alto. No entanto, a variação com o braço semi-flexionado, eu acredito que no momento da sua iniciação nessa jornada para o bar muscle up é a mais eficiente e a mais efetiva para o aprendizado. Porque, por um motivo muito simples de explicar, não tão fácil de corrigir, que é no circo a gente aprende e na ginástica também a gente aprende que o corpo é dividido em blocos. No cross a gente não tem tanto essa prática, porém isso ajudaria demais, que seria a nossa capacidade de isolar grupos corporais. Como assim? Geralmente, quando as pessoas que não têm aptidão, não têm a prática de fazer agachamento, mesmo que seja agachamento livre, é squat, quando elas vão agachar, geralmente elas se projetam demais para frente e agacham um pouco. Não fazem o quadril quebrar o paralelo dos joelhos. Fazem isso. Quando você vai e mostra um vídeo disso para a pessoa fica assim, meu Deus, eu não sabia que eu estava fazendo isso. E aí isso é um pouco de falta de consciência corporal e de isolamento de blocos corporais. Além de, obviamente, um pouco de falta de mobilidade, problemas na mobilidade, tornozelo, quadril, enfim. Porém, a diferença entre a pessoa que tem falta de mobilidade, ela pelo menos poderia descer até aqui, preservando mais a angulação natural da coluna, né? E o ideal seria que ela conseguisse descer tudo, mantendo a coluna na sua formação original, natural. A mesma coisa acontece com os iniciantes de bar muscle up. Eles não conseguem isolar uma parte do corpo de outra. E isso atrapalha todo o processo de torque, que faz com que você consiga imprimir força da maneira mais adequada. Como assim? Geralmente, quando eu falo para as pessoas fazerem com o braço estendido, elas pulam na barra, pum, fazem as fases bem direcionadas, do jeito que é para ser, vai lá na frente e quando você tem que voltar e fazer a força ideal para subir, para ir mais alto no bar muscle up, as pessoas simplesmente não entendem que podem estender o cotovelo sem deixar a escápula relaxada. E o que acontece é que as pessoas tentam ficar botando força no bar muscle up, assim, ó.
com o ombro, o pescoço, a cabeça afundada entre os ombros. E isso é como se eu estivesse querendo puxar de novo o exemplo lá do garrafão de água. Eu coloco vocês para pegar um garrafão de água, né? E eu falo assim, não, agora eu não quero que vocês peguem com as duas mãos e coloquem, não. Eu quero só que você levante ele um pouquinho, tire ele do chão. Porém, fazendo uma flexão de cotovelo, só com flexão de cotovelo, sem usar ombro, sem usar nada. É como se eu quisesse que vocês pegassem o garrafão. Aqui não tem como eu dar nenhuma... Eu vou tentar fazer essa analogia aqui para vocês. Com esse peso aqui de 10 quilos. E aí, falando aqui para vocês, como se fosse o garrafão aqui, né? A pegada aqui vai ser até pior, mas eu vou tentar demonstrar o que é que eu tô querendo passar para vocês. Que é, eu peço para vocês, ó, faz o seguinte, levanta isso aqui, só que só com flexão de cotovelo. E aí, a primeira pessoa que vai lá tentar, vai lá e tenta levantar assim, ó, só com flexão de cotovelo, não flexiona mais nada. E levanta só até aqui. Show. A segunda pessoa chega lá, já chega com o cotovelo flexionado e faz só um pouquinho mais de flexão de cotovelo. E mantenha. Só flexão de cotovelo. E conseguiu levantar muito mais. A mesma coisa, a mesma ideia acontece no Bar Muscle Up. Quando eu peço para vocês no começo, né? Depois, obviamente, vocês vão ter que aprender a entrar estendidos e direitinho. Mas aqui você tem que entender um princípio que vai valer tanto para o Bar Muscle Up quanto para a sua vida. No BMU, assim como na vida, primeiro você faz, depois você melhora. Nunca o contrário. Então o que você deve perseguir é o progresso e não a perfeição. Então não tem problema nenhum começar com o cotovelo sempre flexionado e depois melhorar ele. Porque você precisa primeiro aprender a isolar esses blocos corporais. Você precisa aprender que não precisa relaxar a escápula para que você consiga, para que você tenha, na verdade, uma maior produção de força. E eu falei todo esse lance aqui do garrafão e tal, porque foi mais fácil para mim levantar os 10 quilos com o meu cotovelo mais flexionado. Porque o meu bíceps já estava ativado. Ele não, aqui, ó, quando eu estava segurando os 10 quilos aqui, ele está na extensão máxima. Então é mais difícil para mim trazer o peso para cá. Quando eu já estou com ele ativado, flexionado, eu consigo produzir mais força e concentrar e segurar ele. Ele já está no lugarzinho que eu quero. A mesma coisa acontece com as escápulas. Quando a escápula está aqui, ó, totalmente relaxada, cabeça afundada entre os ombros, o músculo prioritário da puxada do Bar Muscle Up está totalmente estendido, que é o latíssimo do dorso. Esse músculo é o que vai fazer mais força para te levar para cima. Quando eu estou aqui, eu consigo imprimir menos força nele. Já quando eu estou com a escápula ativada, eu consigo imprimir muito mais força. E como é que eu mantenho essa escápula ativada se eu sou iniciante? Flexiona levemente o cotovelo. Você vai perceber a diferença gritante. Eu vou tentar, só que eu não posso ser parâmetro para vocês, porque eu já sei, eu já faço. Mas eu vou tentar fazer uma puxada alta, só que com as escápulas totalmente relaxadas. Olha só o que vai acontecer. Juro que eu fiz a força da puxada. Só que eu fiz com o ombro aqui, ó. E agora eu vou fazer essa força com o braço semi-flexionado e a escápula ativada. Não estendi o braço, mas também não flexionei demais. E esse é o grande ponto dessa força. A hora e a forma como você faz essa força são as coisas mais importantes nesse caso. E agora eu queria que vocês me contassem aí o que é que vocês estão achando. Acharam não, que ainda tem metade da aula aqui. O que é que vocês acharam dessa sacada? Vocês já tinham treinado com o braço sempre flexionado? Vocês tinham essa dificuldade? Vocês deixavam o ombro na linha da orelha sem saber? E sabia que isso atrapalhava? Comenta aí. Porque
Agora, a gente vai para um próximo ponto que, na verdade, a gente já começou a falar, que é essa puxada aliada a um timing, né, ao time do Superman voltando, elevação de perna, elevação de quadril, vai tornar o seu movimento de pull down muito mais leve. Eu sei que vocês, muitos iniciantes, têm muita dificuldade no pull down, acham o pull down muito pesado. E o pull down pelo pull down, ele é pesado. Porém, se ele for executado aliado com outras fases, no time é a palavra mais importante para o bar muscle up. Se ele for aliado ao time adequado, o seu bar muscle up vai ser propulsionado muito mais, vai ser muito mais fácil passar da linha da barra. E a fase subsequente é a entrada na barra, que é um assunto para outra aula. E por que você deveria investir nisso? Na verdade, essa é uma pergunta meio retórica, né? Você deve investir nesse tipo de força porque você vai subir mais, você vai entrar mais alto, você vai tornar o movimento muito mais eficiente. Você vai ter certeza de que o caminho está certo, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. O que você deve tentar pensar é que o seu treinamento, as suas execuções devem ser sem pressa, mas sem pausa. Não precisa ficar doido para executar o pull down, a técnica que o Noah me passou, e eu já quero executar igualzinho ele fez. Não é assim que as coisas funcionam, e é provável que se você está assistindo e você é iniciante no bar muscle up, eu não sabia fazer o bar muscle up. E eu tive que suar, tive que sofrer, tive que ficar muito frustrado até conseguir a minha primeira execução. E é provável que eu tenha errado mais vezes do que você sequer tentou na vida o bar muscle up. Então, não foi do dia para a noite, não é assim que as coisas funcionam. Eu precisei passar por muita coisa para desenvolver um método no qual levasse as pessoas de uma maneira mais eficiente até o bar muscle up. Mas até esse momento de eu conseguir descobrir esse método, não tinha conseguido até então fazer o bar muscle up de uma maneira eficiente, assim como eu faço hoje, né? Eu já até falei em alguns outros vídeos que eu faço mais força para fazer um pull-up do que para fazer um bar muscle up. E vamos lá, onde é que as pessoas mais erram o BMU? Esses iniciantes mais que não acompanham aqui o canal. Puxa, faz um peito na barra e não uma umbigada na barra. E aí, toda vez que vai tentar o BMU, sai um chest to bar. Esse é o primeiro erro mais comum. Peito na barra, peito na barra, peito na barra. E aliás, lembra que eu acabei de falar para vocês que existem direcionamentos da puxada, existem direções que a puxada acontece, que ela ocorre. Uma das direções que você deve evitar fazer com que essa puxada ocorra é pro peito. Porque no bar muscle up, olha que doido. Atenção agora, nem respira. No bar muscle up não existe essa puxada. Não tem essa flexão de cotovelo. Não tem essa angulação diminuída entre antebraço e braço. Meu Deus, mas e para eu subir? Você não precisa disso. E eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou subir com um ângulo maior do que de 90 graus. Mais aberto do que 90 graus. Não vou nem chegar a 90 graus para subir no bar muscle up. Olha só. Ó, olha aqui meu braço tá. Eu tava aqui, ó. Nem aqui eu tava. Já tava mais lá em cima. E isso faz com que você entenda aquela puxada do começo. A puxada deve ser para baixo ou para o centro. Nunca em direção ao peito, nunca em direção ao tórax, nunca em direção ao pescoço, enfim, em direção a nenhum lugar. Esse é o primeiro erro mais comum de quem está tentando o bar muscle up. O segundo erro mais comum de quem está tentando o bar muscle up é
Olha que doideira. O segundo erro mais comum de quem está puxando no barra muscle up, de quem está errando a puxada no barra muscle up, é porque está empurrando a barra no barra muscle up. E não dá nem para entender isso, né? Até eu explicar para vocês, vocês não vão entender. Mas algumas pessoas, quando fazem a jogada, fazem a fase de quadril, de explosão de quadril, tendem a empurrar a barra. Que doido. E acham que estão puxando a barra. Olha só. Tenta filmar bem de lado. Vamos lá. Deu pra ver? Deu pra perceber? Eu empurrei pra trás. Vou fazer mais uma. Empurrei pra trás. Isso é um erro. Não é nem um erro. É um obstáculo que te impede de chegar no bar muscle up. Esse é um erro que te impede de chegar. Tem alguns erros que te atrapalham. Esse, empurrar a barra, te impede de chegar no bar muscle up. Porque ele vai gerar um fenômeno que eu chamei de parede invisível. Você vai ter que procurar aqui no canal. Ou vai ter que aproveitar e dar uma olhada no meu site, juanua.com.br, que tem aí embaixo, para entender mais como funciona o B1021, para ver algumas dicas sobre isso. Enfim, continuando, agora a gente vai para... Certo, Juan, agora você me mostrou onde as pessoas mais erram. E como que eu vou fazer para acertar mais? Como que eu vou fazer para acertar mais? A primeira coisa que você tem que fazer para acertar mais é fazer uma canoinha suspensa. Eu já falei sobre isso. O que é uma canoinha suspensa? Canoinha suspensa. Tem a canoinha de solo, pum. É isso, só que sem o pé no chão. E não precisa fazer L-sit, não precisa nada disso. Só uma canoinha, pum. Por quê? Porque, naturalmente, na canoinha, eu faço uma protração. Eu não estou assim, ó, na canoinha. Canoinha não é assim. Canoinha é assim, ó. Eu faço uma protração da escápula, porém, aqui é diferente da canoinha no solo. Na canoinha no solo, a gente empurra o ombro na direção da orelha. Aqui a gente vai tirar ele de perto, mas vai manter a protração. É como se você fizesse uma corcundinha na parte alta das costas. Não é esse ombro, não é essas costas, não é essa perna. Olha aí, vou ajeitar a perna, vou ajeitar quadril, vou ajeitar ombro e correr. Eu fico meio que numa diagonal curta. Esse é o exercício número 1 que você deve, primeiramente, prioritariamente aprender. É muito comum que, quando você é iniciante, você tenta esse exercício pelas primeiras vezes, você sinta dor no ombro. Seu ombro. Ai, mas esse exercício é muito complicado. Não consigo fazer. Você não consegue fazer porque é o exercício você não consegue fazer porque o exercício é complicado, ou é o exercício é complicado porque você não treina ele. Então, devagarzinho. Primeiro você faz, depois você melhora. Eu já falei sobre isso. Agora, vamos para o segundo exercício, que eu considero mais importante para a puxada no bar muscle up. E é um exercício de solo. Que doido, né? E é um exercício que é muito comum para vocês. Porém, vocês não executam ele dessa forma. Tá. É a famosa Dragon Flag. Só que vocês vão executar de uma forma que não é tão comum. Qual é a forma comum? É levar a perna, tirar o quadril do chão, ir lá de cima e fazer a negativa até chegar embaixo. Ok, essa é a forma comum. Estou aqui, me posiciono, tiro a perna do chão, levo lá para cima e tento descer. Essa é a forma comum. Porém, para o bar muscle up não é interessante esse formato. Para o bar muscle up a gente precisa ativar mais o latíssimo dorsal, que é o músculo mais importante da puxada. Como é que você vai fazer isso? Você vai se posicionar aqui na haste da barra do ringue, e o que você vai fazer? Você vai fazer tipo uma elevação pélvica. Fiz uma elevação pélvica, tirei o bumbum do chão, e o meu objetivo não é mais levar a perna lá na haste, lá no meu ponto fixo. O meu objetivo é como se eu quisesse... Não vai chegar lá, tá, gente? Mas o meu objetivo é como se eu quisesse levar o umbigo
na direção do meu ponto fixo e não mais a perna. Olha só o que vai acontecer. Fiz a elevação pélvica. Isso vai ativar muito mais seu latíssimo do dorso e o reto abdominal. Se você sentir que esse exercício está fácil, você pode fazer ele one leg. Ergui, tirei uma perna, alinhei ela. Se ainda assim estiver fácil, você pode ir para o último estágio, que é estender, vou até fazer assim, estender as duas pernas, tirar o quadril do chão primeiro, pum, e na sequência só tirar o pé. E esse é o grande mind-blowing, explosão mental da puxada do muscle up. Por quê? Porque é exatamente o que você precisa. Só que aqui o meu braço estava fixo, eu não estava movimentando o braço, mas fiz força com ele para baixo, para a direção do meu centro, e o meu corpo, fiz tanta força que meu corpo foi naquela direção. Ok. Você já tinha ouvido falar desse estilo de Dragon Flag? Vocês já tinham feito alguma vez algo parecido com isso? Vocês sabiam que a Dragon Flag ajudava no BMU? Falei comigo. Porque agora a gente está se encaminhando para o final. E olha que doido. Eu falei tudo isso e não pedi para que nenhum de vocês fizesse uma super barra, meu Deus, uma barra lá em cima para conseguir fazer o BMU. Eu preciso fazer 25 pull-up strict sem descer da barra, com a barra passando do peito. E não tem vários mitos sobre o bar muscle up. Um deles é que você precisa de 10 pull-up strict para conseguir realizar o seu primeiro bar muscle up. Tem algum problema saber vários pull-up strict? Nenhum, vai te ajudar muito. Mas é absolutamente necessário fazer 10 pull-up strict, senão você nunca vai fazer o bar muscle up? Não, não é. Tenho vários alunos para provar que isso é uma inverdade. Porém, a força de pull-up ajuda muito. Inclusive em outras fases, não só nessa. Só que a força do pull-up, e se você fizer, ou pensar o bar muscle up como um pull-up muito alto, um pull-up muito louco, um pull-up mais potente, você vai bloquear e vai ficar travado por vários meses, quiçá anos, no bar muscle up. Por quê? A mecânica da puxada do bar muscle up é outra. E sabe onde é que você encontra essa outra mecânica? No exercício secreto, que chama Tuck, T-U-C-K, Tuck Front Lever. E você pode fazer ele no começo. Você pode fazer a negativa dele, pode fazer nas argolas, pode fazer saltando. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como fazer da maneira mais eficiente, da melhor maneira, a maneira ideal. Seria como se você fosse fazer um joelho no peito, pum, joelho no peito, e você ergue o corpo. A descida, volta controlado. E a força que você vai colocar na barra é exatamente a mesma força que você precisa para fazer o bar muscle up. Exatamente essa força. Inclusive, isso aqui vai te ajudar muito porque a maioria dos iniciantes não consegue levantar o quadril para fazer a execução. A maioria dos iniciantes fazem a fase de Superman, e quando estão voltando do Superman, agora deixa o quadril lá embaixo. Deixa o quadril baixo. Imagina se você, depois do Superman, conseguisse fazer isso. Não já seria muito bom? Seria praticamente metade do caminho resolvido para você, se você conseguisse fazer isso. Inclusive, uma das maneiras mais eficientes para que o iniciante consiga ir mais alto é fazendo essa técnica do tuck front lever, tentando levar o joelho na barra e só depois explodir no quadril. Assim.
E isso vai te ajudar muito mais. Agora, as outras variações. Já mostrei uma aqui para vocês, que é no balanço. Você pode fazer saltando. Porque o que importa aqui é essa descida controlada. Ou você pode fazer nas argolas, pertinho do chão. Beleza? E é assim que a gente dá o encaminhamento para o final dessa nossa aula. Lembrando que você pode colocar aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder você nos próximos vídeos. De onde você é, quanto tempo pratica CrossFit, qual o nome do seu box. Tamo junto, beijo e até a próxima.